Bom, é importante então que essa aula, ela vai então deixar claro que eu preciso fazer uma associação, eu devo saber fazer uma associação de resistores, porque nem sempre eu vou achar de forma comercial, ou seja, você vai na loja comprar um resistor e você vai achar o resistor daquele valor que exatamente queimou na sua placa. Então, se eu souber como fazer uma associação em série em paralelo, eu até crio um resistor que comercialmente eu não consigo achar. Então, fique atento aqui nessa aula, porque vai ser importante você saber disso. Bom, então nessa aula a gente vai iniciar falando sobre a associação de resistores, porque vai ser exatamente dessa forma que eles vão se apresentar não só na placa, como nos esquemas. E aí nem sempre você vai ter então o esquema elétrico que vai te ajudar a dar manutenção nessa placa, mas você pode olhar, ao olhar na placa você vai ver, eles podem ter associados de três maneiras diferentes. Em série, onde você nota que eles dão uma mãozinha de modo que você tem dois terminais extremos. Pode ser ainda na forma paralela, onde as mãozinhas deles se dão à direita e à esquerda, e em terceiro e último caso, na forma mista, onde dá para perceber que eu tenho então uma associação em série e que está associado com a outra em paralelo. Isso a gente chama de mista. Bom, então, como dito, eu tenho então um resistor associado em série, uma outra situação onde ele pode estar em paralelo, e veja, se eu tiver o esquema, fica tranquilo, eu consigo ver esse desenhozinho no esquema e quase que de forma automática eu sei se eles estão em série ou em paralelo. E não é diferente de forma mista quando você tem então essa associação em série que está associado com o outro em paralelo. Então, essa seria a associação mista, e se a gente bater o olho direito, vê que todos eles estão em série, né? O que está em paralelo com o que está em série. Então, está tudo em série, chamamos isso em misto. Bom, isso se faz necessário porque eu preciso de uma tensão num ponto e para me equilibrar e achar a tensão precisa, eu preciso estar associando dessa forma. Porque aí eu submeto a uma diferença potencial e nesse ponto eu tiro exatamente a tensão que eu preciso. Tá? A forma mista acaba sendo muito mais delicada porque você tem resistores equilibrando tudo isso, tirando tensões mais precisas ainda. Bom, é importante então que essa aula ela vai então deixar claro que eu preciso fazer uma associação, eu devo saber fazer uma associação de resistores, porque nem sempre eu vou achar de forma comercial, ou seja, você vai na loja comprar um resistor e você vai achar o resistor daquele valor que exatamente queimou na sua placa. Então, se eu souber como fazer uma associação em série em paralelo, eu até crio um resistor que comercialmente eu não consigo achar. Então, fique atento aqui nessa aula, porque vai ser importante você saber disso. Opa, aqui eu trago para vocês então como que vocês podem estar utilizando, ou melhor, identificando esses resistores no esquema. Ele pode se apresentar no formato europeu, como se fosse um retângulozinho com duas arestas, né? Representando realmente os dois terminais, ou os dois eletrodos onde vão ser soldados, né? Ou ainda o modelo americano, que é como se fosse uma cobrinha, como a gente tem sempre feito aqui, e os dois terminaizinhos, tá ok? Você vai encontrar então basicamente esses dois terminais, embora existam outros, né? Eu tenho alguns aqui para poder demonstrar, mas né, acho que no decorrer da aula a gente consegue estar mostrando um pouco mais para vocês, tá? De tamanhos diferentes, formatos diferentes. Então o formato PTH, que esse se encaixariam aqui também, é que você tem dois terminais onde vão ser inseridos na placa para poder ser soldado. Você pode ter também o formato em SMD, o dito de dispositivo de superfície, tá? Onde você tem esses eletrodos do lado para ser soldados na placa. E obviamente um número, né? Enquanto esse você tem cores, esse você tem números para representar o valor dele, tá? Opa, aqui é uma placa 906, né? Então aqui a gente consegue ver aqueles resistores que ele deve aparecer no esquema já, tá bom? Ao longo da aula. E é isso, né? Então aqui é o formato em SMD, tá bom? Veja que ele tem realmente os terminaizinhos do lado, onde são soldados. É desse tipo de componente que a gente acabamos de comentar, né? E que vamos falar à medida que a aula for se desenrolando, tá ok? Pois é, se são conteúdos como esse que você está procurando, você não tem noção quanto tempo a gente está te procurando, tá? Porque nós temos um curso, você deve encontrar algum link para entrar no grupo e saber um pouco mais sobre ele, aqui ainda nesse vídeo. Ok? Vem pra cá que eu tô aguardando você. Bom, então vamos lá. Eu trouxe para vocês aqui agora o esquema da 906. De certo, nem todas as placas vocês vão ter em contato vão ter esquema, mas dá para você fazer o que a gente chama de engenharia reversa e ter, né, esse material. Né? Mas o fato é, como então, professor, que esses resistores que a gente falou lá, associando em série, em paralelo, vão se apresentar? E qual a utilidade, qual a aplicação e como
a gente consegue captar tudo isso. Vamos ampliar um pouco mais uma parte do esquema para a gente ver o qual isso é importante. Bom, então vou dar um zoom aqui nessa parte, ó, que é o que a gente chama de fonte. Nesse caso, uma fonte Buck, uma fonte que trabalha com circuito integrado Viper. A gente vai ter uma aula exclusivamente desse cara para a gente falar sobre ele, mas a abordagem por enquanto realmente é só dos resistores. Vamos falar desse cara, vou ampliar essa parte. Eu quero ampliar também essa parte, então vou abordar essa parte aqui também, a parte do módulo GBT. Tudo isso tem o que me interessa. E talvez essa outra fonte também, é uma fonte de uma outra topologia, que a gente chama fonte flyback. Tá? Então, primeiro fazer isso, o módulo e por último a fonte flyback. Para a gente mostrar essa aplicação, ou onde essa série e paralelo se aplica. Pronto, agora sim. Trouxemos aqui a fonte de topologia Buck, porque eu quero trazer para vocês aqui o que seria essa ideia de paralelo e série, e por acaso aqui não necessariamente está com resistor, né? Mas veja, eu tenho um resistor que está em paralelo com o capacitor, né? Então se eu tivesse aqui um resistor aqui no lugar desse capacitor, eu diria que os dois estão em paralelo, né? Essa mãozinha dando a mãozinha para essa e idem para aqui, de forma que eles estão em paralelo. E veja que eu não tenho também dois resistores em série, tá? Mas a gente pode dizer que esse resistor e esse LED estão em série, né? E aqui por acaso eu já consigo dar uma aplicação bem interessante, embora já falamos isso, acho que nos primeiros vídeos, né? Que eu tenho uma tensão, isso que a gente chamou de diferença de potencial, de 5 volts. E ao submeter esses 5 volts no LED, para dizer que se essa fonte está ligada ou não, e veja que a função desse LED aqui é dizer se a fonte está ligada ou não. Se tem os 5 volts ou se não tem. Se tem, acende o LED. Se não tem, ele está apagado. É um jeito de monitorar se a fonte está ou não funcionando, tá? Então um monitorzinho vai. Mas é óbvio, se eu colocar 5 volts no LED, que ele tem uma tensão de trabalho de, sei lá, 2 volts e meio, eu queimo ele. Tá? Então faz necessário então a utilização do resistor, porque ele reduz um pouco a queda, e reduz um pouco essa tensão, melhor dizendo, dando uma queda de tensão, fazendo com que venha para o LED apenas 2,5 volts, que é o que a gente quer. Tá? E veja, esse resistor com esse LED estão em série, tá bom? Estão em série. E outras situações, que é esse próximo zoom que a gente vai dar no esquema, a gente vai ver mais claro, só que agora os resistores literalmente em série, tá? Bora ver eles então. Pronto, eu trouxe para vocês aqui então o módulo GBT. Veja que todo esse conjunto, ó, é o que a gente vai chamar de módulo GBT. É importante que a gente já vá se apropriando desses nomes, e quando chegar nessa parte aqui, já ficou algo corriqueiro, algo que vocês já ouviram falar. E eu queria abordar exatamente isso aqui, ó. Vamos imaginar esse conjunto de resistores aqui, ó, tá? Veja que se você atentar, ele está na estrutura que a gente chama resistores em série, eles estão em série, tá? Se eu representar aqui, por exemplo, o R17, ó, como sendo esse aqui, ó, esse R17, e veja que ele está dando a mãozinha, ó, para isso outro de baixo, R31, né? Eu vou tentar desenhar ele aqui, ó, R31. E veja como é muito semelhante a essa estrutura que nós fazemos na lousinha para tentar explicar de forma mais teórica, assim, mas mais didática, para que a gente entendesse o que são duas resistências associadas em série. E veja que elas também estão em série, ó, tá? Estão dando a mãozinha. Se o resistor é algo que eu tenho dois terminais, vamos dizer terminal A e terminal B, veja que o terminal A desse resistor e o terminal B, o B está dando a mãozinha para o A desse, e eu tenho novamente o A de um e o B do outro aqui, ó, tá? Então eles estão exatamente dessa forma, em série, tá? E ao passo que se eu tivesse que, por exemplo, mostrar um paralelo, é essa situação, ó. Veja como eles estão em paralelo. Vamos dizer que a mãozinha, o terminal A de um, está dando a mão, o terminal A do outro e idem com o B, ó. Logo eles estão associados em paralelo e aqui em série. Então didaticamente a gente mostrou isso na lousinha, né? E aí nós queríamos saber naquele momento qual que era a tensão nesse ponto, não é isso? Veja que aqui não é muito diferente, eu quero saber a tensão nesse ponto, que ele vai exatamente energizar aqui o gate desse transistor e tal. Aí a gente vai avançar para isso, né? Essa é a nossa ideia aqui. E perceba que nesse ponto vai ter uma tensão em algo, ou algo entrando aí, que a gente representou aqui por uma tensão de alimentação. Podia ser, por exemplo, vai lá, 5 volts. Aqui poderia ser uma outra tensão, não tem problema. E aqui embaixo era o ponto de terra, né? Que era o que ia desacoplar, tá?
fazer isso mais ou menos aqui. E veja que está acontecendo isso mesmo, só que através desse outro resistor, ó. Então, de modo que, se eu apagar aqui para ficar mais claro para vocês, ó. Deixa eu pegar toda essa estrutura, ó, R17, R31, e esses dois R's aqui, ó, R42 e 43, pode ver, e esse é meu objetivo aqui, que vocês conseguem enxergar uma estrutura mista, tá? Veja, se R17 e R31, como dito aqui em cima, estão em série, esses dois aqui, ó, R42 e R43, também vai estar em série com esses dois, tá? E se eu colocasse o R14 e R29, que é uma estrutura muito parecida com essa, dá para ver claramente como eles estão em série com esses dois que por sua vez estão em paralelo, tá? Então veja, se eu colocar junto com esse R17 e R31, que poderia ser tranquilamente o R14 e R29, tá? Eu quero atentar a vocês, eu quero que vocês percebam que a estrutura do R14 e R29 é muito semelhante a essa aqui, tá? E eu quero colocar esses dois caras, ó, o R43 e 42. Então se eu pegar eles, ó, e transferir para cá, veja aqui, ó, tá meio bagunçadinho, eu vou tentar organizar melhor aqui para vocês aqui embaixo. Veja que eu tenho realmente uma estrutura mista, ó. Ou seja, dois caras associados em série, dois caras associados em paralelo e ambos numa estrutura mista, como falamos lá no início desses vídeos aqui. Bom, então se eu tentar exemplificar o que eu quero dizer, é mais ou menos isso. Vou fazer o R17, ele está aqui, ó. O R31 aqui e os dois famosos R43 e 42, formando então aquilo que a gente chamou de associação mista, bom? E o que nós queremos sempre? Saber a tensão desse ponto. Veja que a tensão desse ponto é exatamente isso, ó, a união de R14 e R29, ou ainda 17 e 31, que é o mesmo caso, tá? Quero saber a tensão nesse ponto. Aí está! Ali! Que é exatamente a união desses dois caras, que é esse aqui, né? Com esse. Então eu quero saber a tensão desse ponto. E se aqui nesse ponto parece ser um terra, por valores ser muito baixo, né? Veja que é de 0,025, né? A gente vai ver mais para frente, quando estiver falando de outro tipo de componente, chamado amplificadores operacionais, vai ver que não é tão baixo assim, tá? Tanto não é tão baixo que, nesse ponto, bem parecido com terra, tá? Ele tem uma tensão sim, tem uma queda de tensão, que é a tensão essa que a gente vai ver exatamente nesse ponto, tá bom? E aqui tá simples, né? Mas, enfim, acho que era isso que a gente precisava mostrar. E para mostrar para vocês como eu vejo realmente dois resistores associados de forma que eu posso olhar e falar que ele está em série, em paralelo ainda no formato misto. Vou fechar agora no último exemplo nosso para ficar mais claro e redundante ainda para vocês. Pronto, e nesse terceiro e último exemplo, novamente aparece a estrutura que a gente está querendo, e isso é de propósito realmente para que vocês batam o olho no esquema, seja ele qual for, e eu consiga ver a estrutura que nós comentamos o tempo todo. E aqui tá bem legal, ó. Se eu pegasse esse pedaço todo, ó, todos os pedaços, e desenhasse como a gente fez lá no início desse trabalho, veja que é muito semelhante ao que a gente estava fazendo. E a gente não tem feito os resistores desse jeitão, né, que é o formato americano, ou melhor, europeu, e sim o americano, uma cobrinha assim, chamado R63, 62 aliás, e esse outro, R63. Esse símbolo é o símbolo do Terra, né, isso a gente vem utilizando. E aqui é o ponto, sei lá, de alimentação que vai energizar, que por acaso é uma tensão parecida, sei lá, com 5 volts aqui, tá? Aqui vai ter uns 5 volts. Bom, por que isso? Porque, esse é o R, esse é R62, esse é R63. Como sempre, queremos saber a tensão desse ponto, porque é muito importante, que eu posso querer pegar essa tensão e levar para um ponto e chamar ele de referência, tá? Nesse caso especial, aqui para abusar um pouco da atenção de vocês, eu quero que vocês percebam que a ideia dessa estrutura em série era fazer nesse ponto uma tensão muito parecida com 2,5 volts, tá? Porque 2,5 volts me dava uma tensão que a gente chamou de referência para que esse circuito integrado falasse assim, olha, a tensão aqui está muito alta ou está muito baixa, caso essa tensão de 2,5 suba ou desça, né? Então,
A ideia principal é mostrar para vocês como realmente esses resistores se apresentam no formato que a gente chamou de associação em série, ou ainda em paralelo ou mista, tá bom? Aqui não é diferente, tá? Veja como eles dão uma mãozinha um com o outro. Para um lado tá um ponto, no caso 300 volts, tá? E para o outro lado vai vir para um outro ponto que a gente vai chamar o ponto de alimentação do CI. Então veja que eles estão em série, ele vai reduzir a tensão um pouquinho aqui, dando um QV, né? Aqui mais um pouquinho, dando outro QV, de modo que venha para cá uma tensão um pouco mais baixa do que esses 300 para não queimar o circuito integrado, tá? Mas eles estão obrigatoriamente ou necessariamente em série para poder a gente estar justificando o que foi dito. Veja que é uma fonte, aqui está o primário dela, o secundário dela, e assim como o anterior, eu quero uma tensão nesse ponto, né? Mas para que tudo isso funcione, vejam qual a importância dos resistores para estar estruturando, dando suas quedas ou as suas divisões em pontos que o engenheiro julgou importante para poder aí você ter uma fonte do tipo flyback sendo formada, tá ok? Acho que aqui a gente fecha, falamos bastante e quem sabe te ajude aí a, enfim, ampliar um pouco mais esse horizonte do tocante aos resistores associados em série, paralelo ou ainda de forma mista, tá ok? Bom, então no vídeo de hoje a gente viu como isso que a gente chama de associação de resistores em série, paralelo e mista se aplica aí na prática. Mostramos no esquema, porque no esquema é bem tranquilo, é fácil de ver, mas pode ser que isso também se apresente na prática, tá? E aí você tem que olhar, tem que ter essa capacidade de perceber que esses terminais estão de tal forma, fala, opa, isso aqui é série, isso aqui é paralelo e aqui é misto, tá? Que aí fica mais fácil para você analisar, tá bom? Se gostou do vídeo, você deixa seu like, faça então seu comentário, que talvez o seu comentário possa ser então o tema do próximo vídeo. Forte abraço, até o próximo vídeo.